direito de estuprar noivas nunca existiu e você caiu nessa ideia de direito de pernada. A Idade Média não era um pornô sádico autorizado por lei. E se você acredita que todo senhor feudal podia estuprar a noiva do camponês na noite de núpcias, parabéns, você caiu numa das maiores fanfics políticas já escritas. O direito da primeira noite é a mentira histórica perfeita, mistura sexo, poder, opressão e vilão de capa preta. É cinematográfico demais para ser verdade, e não é. Ela foi construída e espalhada séculos depois. E ninguém parou para perguntar quem ganha quando a Idade Média vira um circo sexual e quando a gente aceita isso sem exigir uma única linha de fonte primária. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai desmontar uma das histórias mais repetidas, mais chocantes e mais confortavelmente indignantes da cultura popular. Não para defender senhor feudal, porque quando o mito vira fato por repetição, qualquer narrativa conveniente pode virar verdade, e isso é muito mais perigoso do que qualquer lorde imaginário. E presta atenção, porque isso aqui não é sobre romantizar o passado, é sobre entender como uma mentira perfeita nasce, cresce e vira consenso. E por que a gente ainda gosta tanto dela? Vamos começar desenhando a cena que tá tatuada no cérebro de todo mundo que já viu aquele filme Coração Valente ou qualquer porcaria pseudo-histórica que passa na TV domingo à tarde ou na sessão da tarde. A câmera foca na noiva camponesa, linda, limpa, o que já é uma mentira histórica do caramba, com aquele vestido simples de algodão, as mãos suadas de nervoso, o marido jovem e forte ao lado, com cara de impotência e ódio contido. De repente, a porta da choupana ou da igreja se abre com um chute entre o lorde ou o xerife ou representante do rei com aquela cara de veludo e um sorriso de quem vai cometer um crime, e ele anuncia que vai exercer o direito dele de levar a menina para a cama antes do marido. A plateia fica horrorizada, o marido cerra os punhos, a noiva chora e o vilão sai arrastando a menina pelo cabelo para dentro do castelo enquanto a música triste toca no fundo para você sentir a dor da opressão. É cinematográfico, é visceral, mexe com o nosso instinto de proteção, mexe com a nossa raiva e cria um motivo perfeito para o herói pegar a espada e matar todo mundo na próxima cena. O problema é que nunca existiu um momento na história medieval em que um arauto parou na praça pública, desenrolou um pergaminho e leu um decreto real dizendo: atenção, atenção, servos. A partir de hoje, toda vagina virgem pertence ao barão local na primeira noite de lua cheia. Isso é roteiro, não é registro. A gente compra essa imagem porque ela simplifica o mundo. Camponês santo, nobre demônio, espada resolve tudo. Fácil demais. Vocês acham mesmo que num mundo onde a Igreja Católica controlava cada respiração moral da sociedade, onde o casamento era um sacramento sagrado que nem o rei podia dissolver sem pedir pinico para o Papa, e existia uma lei escrita, pública e aceita, permitindo que um nobre violasse o sacramento do matrimônio na frente de todo mundo? A igreja brigava com o rei por causa de nomeação de bispo, brigava por causa de imposto, excomungava o imperador por muito menos, mas ia ficar calada diante de um sistema organizado de adultério forçado e desvirginamento em massa? A conta não fecha, o roteiro não tem furo, e a única razão para você acreditar nisso até hoje é porque a imagem da noiva chorando é forte demais para ser questionada com lógica. E também há outros motivos. Primeiro, porque você não pegou no livro, né, safadinho? E segundo, porque você não me seguia, mas agora os seus problemas acabaram. Enfim, agora que eu já quebrei o seu filme favorito, vamos para a parte chata que explica por que essa confusão aconteceu. E a resposta, como sempre, na história é dinheiro. O senhor feudal não queria transar com a tua mulher, ele queria o teu dinheiro, ele queria a sua produção, ele queria garantir que você e a sua prole, os seus filhos e sua esposa também, continuassem presos na terra dele, gerando riqueza. O que existia de verdade, então, era uma taxa chamada formiage ou merché, que era basicamente um imposto que o servo tinha que pagar para o senhor quando queria casar, especialmente se fosse casar com alguém de outro feudo, ou se fosse casar a filha fora das terras do senhor. Mas isso por quê? Porque o servo era visto como propriedade produtiva da terra.
E se a filha dele casasse e fosse embora, o senhor perdia uma mão de obra, perdia um útero que ia gerar novos servos e perdia capital humano. Então, para compensar essa perda, o noivo ou o pai da noiva tinha que pagar uma multa, uma taxa, um resgate. E em muitos documentos antigos, essa taxa era descrita com termos latinos que podiam ser traduzidos ou interpretados de forma maliciosa como pagar para deitar com a mulher, no sentido de que você estava pagando para ter o próprio direito de consumar o seu casamento, sem a interferência do Senhor. Você estava realmente pagando para o Senhor não se meter na sua vida e não pagando para ele não estuprar a tua esposa. Era uma extorsão econômica, não sexual. O senhor feudal estava bem e nem aí para a honra da camponesa. Ele queria saber se o saco de trigo e a moeda de prata iam entrar no celeiro dele no final do mês. Agora a coisa fica feia de verdade, porque se não existia na Idade Média, quem foi o filho de uma égua que inventou isso? A resposta é gente que veio depois e queria se sentir superior. A maior parte das reverências ao direito da primeira noite aparece séculos depois que o feudalismo clássico já tinha acabado ou estava morrendo. Primeiro eles exageraram para negociar imposto, depois exageraram para vender superioridade moral. E quando o iluminismo quis parecer luz, precisava que a Idade Média fosse trevas. Então, quanto mais monstruoso o passado, mais heróico seria o presente. Foi uma campanha de marketing político. Eles demonizaram os ancestrais para vender o próprio peixe. E depois disso, no século XIX, a era vitoriana, que era obcecada pelo sexo reprimido, abraçou essa história com força total. Os vitorianos adoravam histórias de horror gótico, de castelos sombrios e de donzelas em perigo, porque isso permitia que eles falassem de sexo e sadismo sobre a desculpa de estarem estudando história. O mito da primeira noite virou tema de ópera, de romance barato e de pintura acadêmica, cristalizando na cabeça do povo a ideia de que todo castelo medieval tinha uma masmorra do sexo. É a fake news mais bem sucedida do milênio, porque ela atende a todas as agendas políticas de quem quer bater no passado para justificar o presente. E é aqui que dói o ego, porque a gente precisa admitir que a gente gosta dessa história, não no sentido eu gosto que a mulher seja estuprada pelo cara, mas a gente ama acreditar no direito da primeira noite porque isso confirma duas coisas muito confortáveis para nossa consciência moderna. Primeiro, que o passado era um inferno absoluto e que nós somos uns sortudos evoluídos. E segundo, que a moralidade é uma conquista recente. A gente olha para trás e diz, nossa, que monstros. Ainda bem que hoje a gente tem lei, direitos humanos, direito dos manos e Tinder. Isso massageia o nosso ego civilizatório. A gente se sente moralmente superior ao camponês e ao nobre e essa sensação de superioridade é viciante. E tem mais, acreditar nisso facilita o discurso político preguiçoso. É muito fácil apontar para o feudalismo e dizer, olha lá, o sistema era estuprador, para não ter que olhar para os abusos sutis que o nosso próprio sistema tem hoje. A gente projeta o mal absoluto no passado para higienizar o presente. Ah, meu chefe me explora, mas pelo menos ele não tem direito da primeira noite com a minha esposa. Percebe a armadilha? A mentira histórica serve como um calmante social, uma régua baixa que a gente usa para medir a nossa própria dignidade. Se a gente aceita que o fundo do poço era aquele, parece que qualquer coisa é acima daquilo e é lucro. Então vamos colocar os pingos nos is sobre o que o sistema realmente te ferrava. Ele realmente te ferrava sim, mas não era na cama, não precisava da cama. O feudalismo era um sistema de extração de excedente econômico baseado na coação extraeconômica. Calma, vou traduzir. O senhor tinha as armas, você tinha a enxada. E você era obrigado a dar parte do que você produzia para ele em troca de proteção. Muitas vezes proteção contra ele mesmo. O senhor controlava onde você morava, o moinho onde você moía o trigo e cobrava taxa, o forno onde você assava o pão e cobrava taxa, a ponte que você atravessava e cobrava taxa, e o tribunal onde você era julgado, onde ele ficava com as multas. Ou seja, todo o dinheiro ia para ele. O controle era sobre a mobilidade, sobre a produção.
O senhor não queria ter o trabalho de ir lá estuprar tua noiva na noite de núpcias? Porque, logisticamente, isso seria um pesadelo. Um senhor com centenas de servos não tinha tempo nem interesse em virar um estuprador de agenda cheia. O poder medieval era brutal, mas não era burro a ponto de provocar revolta armada toda semana. O estupro existia, claro que existia. Abuso sexual de servas por senhores, óbvio. Assim como existe hoje patrão assediando funcionária, mas era crime, era pecado, era abuso de poder individual, não era uma lei estatal, nem um direito constitucional de feudo. A diferença é gigante. Enfim, o direito da primeira noite nunca foi lei, foi propaganda, foi literatura, foi fetiche histórico, e você acreditou porque era bom demais pra ser mentira. A Idade Média foi brutal? Foi, mas não do jeito que te venderam. E quando alguém te vende um passado mais monstruoso do que ele foi, presta atenção, porque quase sempre é pra te vender um presente mais virtuoso do que ele é na verdade. Isso daqui é Steph Flix, e a gente não aceita a lenda só porque ela dá um bom roteiro. Se você quer conto de fadas, liga a Disney na sua TV, aqui o buraco é mais embaixo e a gente só trabalha com a sujeira real. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, lembra de se inscrever no canal e virar membro também, pra gente continuar trazendo conteúdo histórico real, sem verniz e sem passação de pano. Um beijo grande e eu te espero amanhã para mais um Steph Flix às 8 horas da noite.